Está começando mais um Com a Faca e o Case, o podcast que é feito para empresas e agências que querem construir um verdadeiro case de sucesso de marketing e vendas. Somos da Layer Up, a agência vencedora na categoria Melhor Case de Sucesso pela Resultados Digitais em 2019. Em 2020 a gente recebeu o prêmio de Melhor em RD, o primeiro lugar, e a gente vai falar hoje sobre inbound marketing, que tem tudo a ver com RD também, né? Eu sou Samira Cardoso, CEO da Layer Up, e vou apresentar esse programa, vou conduzir aqui, vou sabatinar o nosso time com uma série de perguntas. Espero que vocês aproveitem muito para a gente aprofundar bastante sobre o tema de inbound marketing. Inbound é uma metodologia já muito desenvolvida, muito falada desde 2012. Resultados Digitais conseguiu consolidar esse tema de uma forma muito clara para o mercado, mas ainda tem muitas empresas, muitas agências que não aplicam e que não dominam exatamente esse conceito. Então a gente vai explorar um pouco esse tema aqui, falar com mais detalhes, trazer um pouco da nossa experiência para que vocês possam aprofundar nesse conteúdo. E para isso, eu convidei aqui 3 craques do nosso time, 3 gênios do nosso time. Amanda Guilin, Eric Porto e Igor Catão. Por favor, Amandinha, se apresente. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu sou da equipe de conteúdo estratégico aqui da Layer Up, sou jornalista, faço textos para redes sociais, blog, e-book, tudo que é de texto passa por mim ou por outras pessoas do time de conteúdo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Eric, sou diretor de performance da Layer, acompanho um pouco os resultados e toda a parte de estruturação de inbound. Oi, gente, eu sou o Igor, prazer participar. Eu sou da área de performance, mas dentro do time Y, que é o time que cuida das estratégias de automação e de inbound marketing e também de outbound. Muito bom. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, é muito legal ter vocês aqui nesse episódio. Então vamos lá, vamos começar. A minha primeira pergunta é o seguinte: quais as vantagens dessa metodologia do inbound marketing, né? Porque tem tantas metodologias por aí, tantas ações possíveis. Por que o inbound? Qual que é o principal foco disso, Eric? Sami, eu diria que a principal vantagem do inbound marketing é que depois que você faz toda a estruturação, você cria todo o conteúdo, né? Ele vai ficar ali para sempre. Então, depois que você cria um conteúdo no blog do seu site, depois que você faz um material rico e divulga ele nas suas redes sociais, ele vai ficar ali para sempre divulgado. E aí, a entrada dos leads, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, aí é só aproveitar, né? Já está pronta a automação, os leads vão entrando, vão sendo nutridos e você consegue criar essa máquina de qualificação para direcionar os leads para a área comercial, né? Perfeito. E na sua visão, Igor? Eu concordo totalmente com o Eric, há uma estratégia muito boa ao médio e longo prazo, já que essas produções são realizadas e elas ficam automatizadas, sempre funcionando, e isso ajuda muito na diminuição dos custos, porque com as produções de conteúdos ao decorrer do tempo, nós vamos criando uma massa de conteúdo relevante que trazem resultado ao decorrer de todo o período, de todo o tempo. Então nenhum conteúdo é perdido, né? Então, com esse conteúdo sempre vai gerando leads, sempre vai gerando oportunidades e também vai ganhando autoridade na internet sobre esse assunto. E isso reflete bastante depois no ROI, né? Porque com menos investimento, menos novos investimentos, a gente vai gerando sempre essas oportunidades. Perfeito. Sabe uma coisa que eu percebo muito, um exemplo nosso aqui da Layer, não é nem de outros clientes, de outros cases, é que a cada ano, olhando os nossos números de conversão de oportunidade, a cada ano a gente tem um volume maior de oportunidade, mas a gente tem um investimento em mídia muito parecido nos últimos 3 anos. A gente não tem aumentado, por exemplo, a gente não dobra de um ano para o outro o quanto a gente investe em mídia, mas a gente dobra de um ano para o outro o quanto de oportunidades chegam mensalmente para a nossa área comercial. E é muito nítido que a maioria das pessoas, quando a gente pergunta, falam assim: eu cheguei num conteúdo tal, eu vi um vídeo tal,
eu vi um conteúdo de um parceiro, às vezes, né? Um co-brand em outro site e chegou até a gente. Então, a gente tem uma série de sementes espalhadas por aí que geram esse resultado positivo na linha do tempo. Perfeito. Uma coisa que eu queria avançar para entender é um pouco sobre essa divisão mesmo das etapas. E aí, por favor, Igor, conclui aí o que você gostaria de acrescentar. Não, é muito interessante essa visão que você trouxe, e isso também traz porque a gente vai gerando um grande ativo, né? Ao decorrer do tempo a gente vai gerando leads e isso é um ativo da empresa. E a partir disso, com o relacionamento, que a gente vai explicar mais para frente, essa estratégia, essa base de leads sempre tem a possibilidade de se tornar uma oportunidade no futuro. Exatamente, perfeito. E sobre a jornada de compra, né? Na verdade, como que a gente divide o inbound, quais são as etapas e como que a gente faz essa aplicação? Que a metodologia é importante, check, entendemos, né? Então, como que é a estrutura e como que a gente vai colocar esse plano de ação para rodar? É engraçado pensar, Sami, não engraçado, né? Mas que tudo que a gente vai comprar a gente faz num passo a passo. Então, primeiro eu começo a pesquisar sobre o que eu posso fazer por conta de uma necessidade ou por conta de um desejo. Eu começo a ir atrás de informações, eu vou encontrando algumas soluções e depois essas soluções eu identifico qual que está dentro do preço esperado, está dentro do investimento que eu tenho ou está dentro da expectativa que eu espero de um resultado, né? Então, no final, tudo se baseia na jornada de compra. O que eu estou procurando, que informações eu preciso para tomar a decisão de compra e, no final, como que eu quebro possíveis objeções. Então, a gente compra num passo a passo. Na verdade, acho que a vida é sempre um passo a passo. E dentro do inbound marketing, a gente vai tentar replicar isso dentro de etapas, né? Por isso que o inbound marketing é dividido. Mas aí as nomenclaturas e o passo a passo, acho que o Igor pode me complementar. Tecnicamente a metodologia fala das etapas de atração, conversão, nutrição e depois a qualificação. Cada etapa é muito importante para gerar bons resultados e ser eficaz nessa estratégia. E aí o que o difere bastante do período, do ciclo de compra é o segmento, o produto ou o serviço que está sendo ofertado. Se é um serviço ou um produto um pouco mais complexo, uma venda mais complexa, pode ter um tempo maior nessa evolução da jornada de compra. Se for um produto ou um serviço mais simples, aí pode ser um pouco menor. Maravilha. Isso interfere também bastante na quantidade de etapas que a gente cria para atrair, converter e nutrir esse lead, né? Conforme a complexidade do produto, a gente tem muito mais necessidade de interação. Quanto mais simples, mais objetivo é a atração e já o direcionamento para a compra. Muito bom. E sobre essas etapas, cada uma delas, eu queria aprofundar um pouquinho para a gente detalhar com mais clareza o que é atração, conversão e nutrição. Começando por atração, quais são as dicas que vocês dão para que a gente tenha ações bem assertivas, bem eficientes nesse momento de atração? Sami, vou puxar lá no comecinho dos primeiros episódios do podcast, né? Que a gente falou bastante sobre planejamento. O inbound marketing, acho que foi ele que mostrou a real importância de um planejamento, né? Porque essa metodologia ela não vai para frente se você não tem um planejamento claro. E nesse planejamento você vai ter duas informações importantes, né? Com quem você está falando, que é essa buyer persona, e o que você deve falar para essa pessoa avançar nas etapas da automação, do inbound e da toda a estratégia de conteúdos, né? Então, é muito importante que você conheça para quem você está vendendo o seu produto, quem é essa pessoa interessada, porque aí você vai conseguir definir essa jornada de compra. Então primeiro eu preciso saber essa informação, depois com essa informação eu vou estimular a pessoa a encontrar uma solução para essa dor que foi apresentada, e aí eu vou criando esse passo a passo. E então, depois da jornada e das pessoas definidas, né, o fluxo tem que ser compatível com isso. Perfeito, Eric. Igor, quer complementar algo sobre essa etapa de atração? Como que a gente faz para gerar?
Sim, normalmente nessa etapa de atração a gente foca um pouco mais nos conteúdos de topo de funil, conteúdos que sejam mais próximos da pessoa, que tragam uma identificação. Então a gente menciona, traz um pouco, trazer um pouco da dor que ela sente, do desejo que ela tem por algum produto. Então vamos trazer mais essa parte próxima da pessoa e um pouco mais longe do serviço em si. Eu acho que com termos mais amplos a gente consegue atingir mais gente e trazer mais assertividade. A Amanda pode trazer mais informações agora. Sim, quando a gente fala de conteúdo dentro do inbound, a gente precisa lembrar que é muito mais que um texto, né? Não é apenas, eu vou escrever um texto. Você leva muitas coisas em consideração. E isso vai, como o Eric falou, desde lá da etapa de planejamento. Então, quando você está no planejamento e vai fazer a escolha dos temas, do que vai ser abordado em cada etapa da jornada de compra, isso precisa já estar muito claro ali na construção, né, de que no topo precisa ser uma coisa, que vai ser diferente do meio, que vai ser diferente do fundo. Isso também vai impactar nas palavras-chave. Por isso que quando a gente vai produzir um texto que faz parte da estratégia de inbound, a gente sempre tem que parar para olhar ali, nem que seja por 5 minutos, analisar. Não, estou agora nesse momento fazendo um texto de topo de funil, então ele é um texto mais amplo, ele vai envolver assuntos de interesse daquela persona e não tem nada a ver com o produto naquele momento. Também é uma etapa, né, que na verdade em todas as etapas o SEO é muito importante, mas quando a gente fala de topo e meio de funil, é a oportunidade ali da gente chamar a atenção de um público que às vezes nem sabe que precisa ou que tem interesse naquela solução, naquele produto, e aí ele vai chegar ali praticamente sem querer por meio de um conteúdo interessante com uma palavra-chave bem ranqueada. Quando eu falo sobre inbound com o pessoal de conteúdo, eu aprendi muito desde que eu entrei na Layer, estou aí há quase 3 anos, mas no comecinho me ensinaram isso e aí agora eu tenho a oportunidade de ensinar outras pessoas, e um dos exemplos que eu sempre usava, porque eu achava engraçado, era das maçãs, porque eu falo que se você quer vender maçã, talvez você consiga chegar na pessoa pelo topo de funil como? Falando de alimentação saudável. Então você vai ali, a pessoa que está interessada em alimentação saudável, talvez ela nem saiba que ela precisa comer maçã, mas aí ela vai ali primeiro aprender sobre alimentação saudável, depois no meio de funil você vai começar a falar sobre maçã naquele contexto, e aí depois vender a maçã da sua marca. Perfeito, eu adoro esse exemplo da maçã também. Muito bom. Agora, sobre a etapa de atração, a gente já falou, e depois da atração a gente tem um momento de conversão. Eu acho que é uma coisa que eu só queria pontuar da etapa de atração ainda, é que na nossa visão, a gente brinca com isso também, o funil é furado, né? Então eu posso atrair alguém que esteja no topo, no meio, no fundo. A gente está dando exemplos mais aqui de topo e meio, porque de fato, quando a gente pensa na etapa de atração dentro de uma estratégia de inbound, não é só gerar clique para, sei lá, contato comercial ou para venda, é realmente para nutrição e tudo mais. Então, mas a gente pode pensar em atrair em todas as etapas do funil, tá tudo certo. A atração é uma etapa, mas não necessariamente é a parte da jornada de compra. E aí, quando a gente pensa nessa próxima etapa, que é de conversão, eu queria que vocês contassem um pouco o que ela envolve e como que ela deve ser feita. Começando por você de novo, Eric. Bom, Sami, então, trazendo todas essas informações, né, eu consigo ranquear organicamente, eu apresento ali conteúdos sobre alimentação saudável, tenho visitantes no meu site, mas o objetivo da minha estratégia é um clube de assinatura de maçãs, comprar maçã em casa, não sei o que é ali, né, uma salada de fruta pronta, mas eu tenho o objetivo de venda, então eu preciso gerar contatos, eu preciso capturar essas pessoas, que é essa etapa de conversão. Então eu preciso obter formas que a gente chama de entradas, né, para colocar essas pessoas para dentro da nossa base, que o Igor comentou que é um ativo da empresa, né? Então pode ser os materiais ricos, então eu ofereço ali uma tabela nutricional para a pessoa acompanhar, isso pode ser um material de conversão, eu vou pegar esse lead, ele pode ser um formulário que aparece dentro do site para cadastrar numa newsletter e receber dicas de nutrição.
ele pode ser a própria página de contato para saber mais, e aí eu vou ter uma estratégia de nutrição e qualificação pensando nessa etapa, que seria talvez uma etapa mais de meio e fundo de funil. Então, a etapa de conversão é a partir do momento que eu gero esses leads. Então, eu preciso divulgar essas entradas. Depois da atração, eu vou pensar como capturar o maior número possível de pessoas e ter essa etapa bem preenchida, né? Eu tenho bons visitantes no meu site e eu também tenho uma boa taxa de conversão deles, porque é isso que vai direcionar para o recebimento dos outros conteúdos, que é um pouco mais da parte de nutrição em si, né? Não nutrição de alimentos, a nutrição do inbound. Para ficar claro, né? É isso, Igor. Tem algum ponto que seria legal de destacar a respeito dessa etapa de conversão? É exatamente isso, mas também é bom lembrar que as coisas saem do trajeto que a gente imagina, outras coisas saem melhor do que a gente pensou. Então é sempre interessante que a gente esteja de olho em tudo e fazendo testes. Os resultados podem sempre ter alterações ao decorrer do tempo, né? Então, na prática, aquela pauta pode ter funcionado melhor do que uma outra que a gente deu mais ênfase, divulgou um pouco mais. Então, sempre importante fazer esses testes, estar de olho nos resultados, para poder divulgar os melhores conteúdos. Fazer os testes AB, seja da maçã ou falar de laranja, podemos mencionar outros produtos, mencionar outras formas, outros conteúdos, outros materiais. Como, por exemplo, tipos de materiais ricos que também pode ser alterado, né? A gente tem diversos materiais, a Amanda pode falar um pouquinho sobre eles agora? Sim, exatamente. Tem a variação de pautas e também a variação de materiais. A gente tem, ainda bem, uma gama aí enorme de possibilidades que a gente pode fazer na internet dentro das estratégias de inbound. E isso vai desde e-book, infográfico, teste. Quando o webinar já estava vindo com força, mas acredito que no ano passado, com a pandemia e o distanciamento social, foi uma oportunidade também das empresas se posicionarem de uma forma muito diferente na internet, e muitas empresas conseguiram isso, inclusive algumas aqui que trabalham com a gente na Layer e que conseguiram resultados muito legais. E aí isso também tem a ver com a etapa, né, que você tá. Então, se você tá no topo, geralmente, como são materiais mais educativos, então vai ser legal ser um e-book ou até mesmo um webinar. Mas aí depois, quando você vai avançando as etapas, pode ser que lá no fundo seja melhor você oferecer um diagnóstico, um cupom de desconto, alguma coisa desse tipo. Perfeito. Diga lá, Igor. Também junto com as etapas, a gente também tem que pensar no formulário de conversão, né? Então, se é um material mais topo de funil, será que a gente já pede o telefone desse lead? Eu acho que pode não ser assertivo. Então, talvez o material não é tão rico assim para ele passar essa informação. Então, aí a gente tem que ter essa distribuição e, claro, a gente já traz isso no planejamento, né? Isso já é pensado antes, mas também deve ser feito testes, né? Normalmente a gente pode ter algumas surpresas e aquele material funciona muito bem, mesmo pedindo informação um pouco mais sigilosa, vamos dizer assim. Maravilha. Uma dica que é legal de pensar é que quando a pessoa está baixando esse material é como se ela estivesse fazendo uma compra, uma troca, né? Então eu estou oferecendo aquele conteúdo. Quanto essa pessoa vai pagar por aquele conteúdo? Ela vai pagar com o nome, e-mail e o endereço dela? Ela vai pagar com o telefone dela? Então acho que é muito disso. Assim, com mais informações valiosas eu estou apresentando para aquela pessoa, mais informações sobre ela eu posso pedir em troca. E também tem uma relação com essa coisa da etapa da jornada mesmo que a gente falou nos tópicos anteriores, né? Se a pessoa está no topo do funil, eu não vou fazer uma abordagem comercial, para que eu preciso do telefone? Tem a ver com material, tem a ver, enfim, com todas essas questões de facilitar a conversão, mas também tem a ver com o uso daquele dado, né? Eu quero qualificar, talvez seja mais importante eu saber uma informação de qual que é a empresa que ela trabalha, ou, sei lá, qual que é o tamanho da empresa, alguma coisa do tipo, ou qual que é a cidade,
onde ela mora, do que qual que é o telefone, né? Que a gente não vai precisar usar tanto. E aí, aproveitando o gancho aqui já para entrar nessa etapa de nutrição, porque, ok, a gente conseguiu converter o lead, a partir daí ele precisa ser nutrido, a gente precisa ajudá-lo a avançar na jornada de compra. E aí eu queria direcionar para você, Igor, como que essa jornada de compra ela é construída nesse momento? Quando o lead, enfim, entra na nossa base, ele inicia, então, o trajeto na automação de marketing que é montado, né? Então, aos poucos a gente mostra um pouco das dores ou dos desejos, dependendo do produto, depois direciona ele para considerar a compra ou aquisição desse serviço ou produto, e a partir daí nós direcionamos conteúdos para o convencimento, para ele tomar a decisão de compra. E tudo isso é feito de uma forma com alguns gatilhos de avanço. Esses gatilhos podem ser avanço por interesse, então de alguma forma a gente entendeu o interesse dele no conteúdo, ou também até pelo perfil. Se ele se encaixa no nosso ICP, que é o perfil de compra, o perfil ideal do nosso cliente, desculpa. Então, se ele se encaixa nesse ICP, a gente pode avançar ele para um fundo de funil, por exemplo, ou direcionar diretamente para a área comercial, se caso fizer sentido. Mas também tem os gatilhos de interesse, como eu mencionei, que aí pode ser uma abertura nos e-mails de fluxo de automação, pode ser uns cliques em conteúdos de determinados e-mails, ou até mesmo uma conversão realizada em alguma página do site, ou alguma conversão em outro material rico mais específico, mais fundo de funil. Independente do canal de origem na conversão. Ele pode ter vindo seguindo exatamente o fluxo, mas ele também pode ter convertido nesse material através de outra origem. Ele pode ter vindo das mídias sociais, por exemplo, e aí automaticamente ele passa de etapa. Então esses gatilhos são interessantes, e por perfil, como eu falei um pouco antes, também é pelo perfil dele. Então, se ele é um diretor de marketing, ele é um coordenador de marketing, então ele pode passar de etapa, porque é essa pessoa que a gente procura para vender o serviço ou para vender um produto. Perfeito. Amandinha, nessa construção, o texto, o conteúdo está super envolvido também, né? Porque essa nutrição ela é feita a partir do envio de disparos de e-mail, seja num fluxo automatizado, e-mails que já estão prontos para quando o lead entra na sua base de contato, ele vai receber uma sequência pré-programada, ou por uma régua de relacionamento sazonal, newsletters e tal, que a gente vai construindo. Queria que você trouxesse um pouco do seu olhar aí, porque, enfim, dessa construção de conteúdo na etapa específica de nutrição. Tá, com certeza o conteúdo é fundamental, né, em todo o inbound, mas quando a gente fala dessa avaliação dos gatilhos que a equipe de automação vai fazendo e vai olhando ali onde os leads estão avançando ou não, o que o lead ainda precisa fazer, a gente precisa sempre estar muito inteirado disso, ter esse diálogo. É comum que o Érico ou o Igor, eles venham, ou os outros da equipe do time Y aqui da Layer, venham para a equipe de conteúdo e falem, esse e-mail aqui, ele não está tendo uma boa taxa de abertura, ele não está tendo uma boa taxa de clique, então a gente precisa ali ver, talvez, mudar o gatilho mental que está ali no assunto do e-mail, mudar a CTA que está dentro daquele e-mail, às vezes até mudar o conteúdo em si que está ali dentro, tentar fazer ele de alguma forma ser mais interessante para aquele lead. Então, se a gente precisa fazer com que o lead avance dentro da jornada, a gente precisa entender as necessidades dele nesse momento de nutrição e aí nutrir ele de melhor forma. E aí essa avaliação da equipe de automação junto com o conteúdo se torna assim, precisa acontecer, a gente precisa conversar, precisa estar alinhado. Perfeito. Durante todas as etapas, você trouxe um ponto super interessante. Durante todas as etapas, a gente analisa indicadores de performance. E nessa etapa de nutrição, tem esses indicadores que estão a taxa de abertura, a taxa de clique. É a hora que as equipes de inbound, no nosso caso o time Y e o time de conteúdo, interagem muito, né? Porque eles estão ali analisando a performance de toda uma campanha que está rolando com alguns fluxos de nutrição, e conteúdo apoia nessa melhoria constante de performance de cada um
dos e-mails, enfim, dos conteúdos para que a gente tenha melhores taxas. Muito bom. E aí avançamos, beleza, o lead passou pela nossa nutrição, baixou alguns materiais, ativou alguns gatilhos que o Igor trouxe, né, para a gente entender, temos informações sobre o perfil, como que a gente faz essa etapa de qualificação e também o próximo passo, né, que já envia o lead para a área comercial. Eric, conta um pouco para a gente. Bom, essa etapa ela vai estar muito alinhada com toda a estrutura da automação. Então, se eu tenho uma venda mais simples, um produto de um ticket médio mais baixo, pouca complexidade, eu vou direcionar ali para venda direta, então não tem essa passagem comercial. Mas o inbound marketing, né, ele foi muito estruturado justamente para conseguir gerar demandas de produtos complexos, para a gente explicar o detalhamento e conseguir mostrar a melhor solução perante um mercado onde você tem um ciclo de vendas que muitas vezes tem diversas objeções, que tem um ticket médio mais alto. Então a essência do inbound vem muito disso. Ele pode, claro, ser adaptado para todas as etapas, mas a qualificação, para todas as etapas não, né? Para todos os tipos de jornada de compra, mas essa qualificação, quando a gente fala, por exemplo, de uma venda complexa, como o exemplo que o Igor trouxe, né? A Layer vai ofertar um serviço. Então, o serviço de marketing eu vou direcionar para qual departamento dentro daquela empresa, para qual perfil de profissional. Vou falar com o diretor, vou falar com o coordenador. Será que eu consigo validar se ele já fez algum tipo de investimento anteriormente, se ele tem maturidade, conhecimento sobre esse serviço? E aí tudo isso não fica anotado num papel ou fica na nossa cabeça, né? Isso também está automatizado numa regra dentro da ferramenta. Então, diversos CRMs de marketing possuem o que a gente chama de lead score. Então, eu vou automatizar ali algumas regras de acordo com as informações que eu peguei durante a jornada sobre qual é o cliente que tem o perfil mais próximo do meu cliente ideal e qual está um pouco mais distante. Então, eu consigo colocar, por exemplo, que se vier um analista de marketing, talvez ele tenha uma nota mais baixa do que o diretor de marketing, ou vice-versa. Às vezes eu estou ofertando um produto que eu tenho que ofertar a pessoa que utiliza no dia a dia e tem aquela dor, então eu vou pontuar mais o analista do que o diretor. Então isso também está muito atrelado com o planejamento e a jornada de compra daquela buyer persona, né? E aí, com essa qualificação, com esse lead score, a gente vai começar a ter algumas pontuações. Eu tenho o perfil que é um perfil positivo, um perfil médio, um perfil baixo. Todas essas informações elas têm que estar alinhadas com a equipe comercial. Por exemplo, a equipe comercial vai fazer a ativação dos leads que são lá fundo de funil, ou seja, é um nutricionista que vai ser uma parceria que vai ter ali uma reposição de maçãs dentro do escritório dele. Eu não sei, é muito complexo pensar nessa maçã aí para um B2B, mas vamos supor que a gente tem esse perfil, identifiquei, mas ele não levantou a mão. Isso não quer dizer que toda aquela jornada de nutrição ela tem que ser desqualificada e ela não vai ser utilizada. Eu posso ou prospectar a base do inbound, de acordo com o perfil dele, ou eu posso também fazer reativações nos disparos não automatizados, né? E tudo isso tem que estar alinhado com quem vai receber tudo isso, né? Então, a equipe comercial tem que estar ciente de todo o projeto de inbound. Não existe inbound marketing só com equipe de marketing. O inbound marketing é o nome da metodologia, mas é uma metodologia utilizada pelas áreas de marketing e vendas. Então a equipe de vendas tem que estar muito ciente de onde vai chegar esse lead, qual o perfil dele, que informações ele já recebeu e às vezes até mesmo metas, né? Quantos leads vocês precisam? Poxa, eu quero fazer 3 reuniões semanais comerciais. Beleza, funil inverso, quantos leads, quantos visitantes, quantos downloads nesse material rico eu preciso, e a gente vai criando essas metas. E também, às vezes, até os próprios processos, né? Eu vou notificar o e-mail da equipe comercial, o lead vai receber um e-mail automatizado em nome do vendedor, e o vendedor, na sequência, vai entrar em contato porque caiu no CRM de vendas. Aí eu tenho certeza que o nosso podcast que fala sobre processo comercial vai ajudar bastante a entender essa ponte, né? Mas de nada vai adiantar ter uma ótima estrutura que ajuda a pessoa a reconhecer o problema, mostrar soluções, identificar que a solução daquele cliente é a ideal, ele não levantou a mão ou ele levantou a mão e eu não aproveitar, né? No final, o objetivo é vender maçã.
É isso aí. Uma coisa que você trouxe que eu acho que é bem legal de reforçar é que, de fato, inbound marketing é uma estratégia de geração de leads, ou seja, é uma fonte de aquisição de oportunidades para uma empresa, é um canal de aquisição. Assim como a prospecção ativa é um canal, assim como parceria com outras empresas é um canal, parceria de indicação, né? Tem empresas que têm programa de relacionamento e aí gera mais volume de vendas, é um canal. Inbound marketing é uma fonte de lead, é um canal de aquisição de oportunidades. E, de fato, por ter essa característica muito clara, é também de alto interesse da equipe comercial. Mas lá no episódio de processo comercial, a gente tratou bastante desse assunto e se você quiser, você que está aqui nos acompanhando, não ouviu de processo comercial, volta um episódio aí, porque a gente explica direitinho esse alinhamento, a importância de marketing e vendas e fala sobre as fontes de aquisição. Gente, esse assunto dava, assim, só o curso que a gente tem presencialmente para nós, né, da Layer, junto com a São Paulo Digital School, e o curso online da Layer, que de vez em quando abre, de vez em quando fecha, não sei se está aberto ou fechado no momento que você está ouvindo, tem pelo menos 9 horas sobre inbound marketing. Então, assim, daria para a gente ficar aqui pelo menos 9 horas detalhando toda a estratégia de inbound, mas o podcast precisa terminar, a gente conseguiu passar pela linha central da estratégia. Imagino que tenha dado para entender, que se você não conhecia essa metodologia, entender um pouco, mas também nos canais da Layer a gente tem matérias no blog, muitas delas escritas aqui pelo Eric, pela Amanda, por todo o nosso time, então tem conteúdo, tem bastante conteúdo para se aprofundar. Fique de olho também nas nossas news, que a gente sempre traz boas novidades. E eu queria, claro, agradecer vocês três por essa troca. Foi muito legal, muito obrigada por vocês trazerem esse panorama aqui para todo mundo sobre inbound, as vantagens, as etapas e tudo mais. Eu adorei ter vocês aqui. Muito obrigada, Amandinha. Muito obrigada a vocês, Sami. Obrigada, meninos. Foi muito legal falar sobre inbound e lembrar da importância de conteúdo de qualidade no meio disso. Valeu, Eric. Muito obrigada. Obrigado, Sami. Obrigado, gente. Você que está ouvindo. E conforme a Sami falou, tem muito conteúdo de inbound aí nos canais da Layer para você se aprofundar e entrar na nossa etapa de nutrição aqui. É isso aí. Valeu, Igor. Muito obrigada pela sua participação também. Obrigado, Sami. Obrigado, Eric. Obrigado, Amanda. Espero que ajudou bastante as pessoas que estão ouvindo aí. Obrigado a todos. Com certeza. Gente, para você que ficou aqui acompanhando esse episódio, meu muito obrigada também. No próximo episódio a gente vai falar sobre gestão de redes sociais, uma estratégia importantíssima, inclusive para a etapa de atração aqui do Inbound Marketing. Então, se você quer continuar avançando nesse conhecimento, acompanhe os nossos episódios de Com a Faca e o Case. Muito obrigada e lembre-se, be bold. Até a próxima!